Graça e paz a todos. Amados, hoje eu quero meditar com você naquele texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 21, que diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós sabemos que essa é a parábola dos talentos, essa é a conclusão, e que aquele que foi fiel e que recebeu a recompensa do Senhor, nem foi o que mais recebeu, nem o que mais o Senhor lhe confiou. E sabemos também que o significado primário dessa parábola está se referindo à nossa salvação, porque por mais que nós realizamos nessa vida, por mais que sejamos capacitados ou podemos empreender, é infinitamente insignificante diante daquilo que Deus tem reservado para nós, a grandeza do que Deus tem para nós. Tanto que Paulo, citando Isaías, diz assim que Isaías 64, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Nós não conseguimos pensar ou imaginar. Quando o apóstolo Paulo cita que um homem foi arrebatado, não sabe se em sonho ou se em visão, e o Senhor lhe revelou aquilo que estava oculto através dos séculos, Paulo diz que viu coisas inefáveis ou indizíveis, ou seja, não há recurso humano, não há vocabulário que podemos descrever a realidade que está reservada a nós na eternidade. Mas eu quero chamar o nosso olhar hoje a respeito da nossa participação nessa aliança, ainda que pequena ou finita. Antes disso, eu quero contar um testemunho para você. Quando eu cheguei em Campinas para continuar os meus estudos de teologia, vindo de Recife, eu tive um professor, Dr. Valdir Carvalho Luz, um homem brilhante a nível nacional e internacional, que escreveu grandes obras. E quando o Dr. Valdir, professor de grego, nos deu a primeira prova, ele, ao final da aula, ele disse: olha, vocês voltem amanhã e tragam a prova. Aquilo foi inusitado para nós, foi uma grande surpresa. E alguns questionaram: mas nós vamos fazer a prova em casa, sozinho? Ele virou para nós e respondeu assim: se você não for capaz de ser fiel na elaboração de uma simples prova, como você vai ser fiel quando Deus lhe confiar vidas para a eternidade? Queridos, eu acredito que muito mais do que a gramática de grego que nós aprendemos naquele semestre, foi esse princípio que aquele homem de Deus nos passou. Eu particularmente reprovei 2 semestres, um semestre por 1/10 e o outro semestre por 2/10. Ele era extremamente exigente e isso fez com que eu fizesse 2 semestres a mais e me ajudou profundamente no certo domínio da língua original. Mas eu quero chamar o nosso olhar hoje a respeito dessa parábola, do nosso papel na fidelidade daquilo que Deus nos confiou. Muitas pessoas têm recebido grandes promessas de Deus, privilégios, muitas pessoas têm recebido casamentos maravilhosos, empreendimentos ou ministério glorioso. E aqui eu lembro de Saul, que recebeu de mão beijada o reino de Israel, mas não entendendo a respeito de fidelidade, pôs fora, assim como o glorioso ministério de Sansão também. Nenhum homem na face da terra, homem real, recebeu o que Sansão recebeu e foi capacitado por Deus do que ele poderia e do que ele fez. E no entanto, o que fez Sansão com seu chamado e com seu glorioso ministério? Eu chamo a nossa atenção a respeito desse princípio, queridos, porque muitas pessoas, elas entendem que o Deus não requer fidelidade no pouco, no simples, no que é humilde. Muitas pessoas que ainda não entenderam esse princípio, que ele é um princípio com base em proporção, ou seja, aquele que for fiel no pouco, há uma possibilidade de, na mesma proporção, ser fiel no que é grande, no que é maior, no que Deus lhe confiou. E assim como aquele que é infiel no pouco, na mesma proporção será infiel quando Deus lhe confiar algo maior. Esse princípio nos fala a respeito, queridos, do nosso caráter. E nós precisamos entender o valor disso,
Quantas pessoas não perderam ministério, não perderam oportunidade em suas vidas, porque estava esperando, para ser fiel, ter um grande público para pregar, ter uma grande assembleia para se preparar melhor, ter pessoas olhando, ou numa época em que tudo tem que ir para a visibilidade, numa geração em que nós temos dificuldade de trabalhar no anonimato. Isso tem sido um desafio para a nossa geração, ser fiel no pouco. Isso é tão interessante que nós lembramos inclusive do chamado do presbiterato, do diaconato, dos 16 itens ou critérios apontados pela palavra de Deus para a escolha desses líderes. 15 deles são de ordem de caráter, e muitos têm recebido a oportunidade grandiosa de Deus, mas não percebem que na singeleza, naquilo que é simples e naquilo que é pouco, na realidade está sendo um teste do seu caráter e da sua fidelidade. Eu me lembro que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, lá naquela caverna, Davi teve oportunidade de matar Saul, mas o Espírito de Deus ministrou no coração dele, disse: esse homem está caído, mas é ungido do Senhor. E Davi diz isso: como poderia eu levantar a mão contra o ungido do Senhor? E ali Davi foi aprovado no seu temor e na sua fidelidade. Sejamos, queridos, fiéis no pouco e aguardemos o tempo de Deus para o muito. Fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.